O que é projeção astral ou experiência fora do corpo cega? Você sabe? Bom, aqui neste vídeo nós vamos explicar exatamente do que se trata, distinguir este fenômeno de outros parecidos que, portanto, podem ser confundidos, e vou também lhe dar técnicas sobre como superar esta condição, caso ocorra com você comumente ou venha a ocorrer. Até daqui a pouquinho. Olá, eu sou Nancy Trivelato, seja muito bem-vindo ao canal. Se está aqui pela primeira vez, se está de volta, obrigado por estar conosco. Queremos falar aqui sobre uma condição interessante que pode ocorrer com muitas pessoas e sei que tem muitos pedidos aqui no canal para eu falar sobre isso, a projeção cega. Em primeiro lugar, eu quero dizer que projeção cega não tem a ver com o processo de lucidez. A projeção cega é uma experiência na qual nós estamos lúcidos fora do corpo, até atuando, movendo, nos locomovendo, sentimos o ambiente ao redor, podemos perceber as presenças que estão ali próximas a nós, obviamente presenças não físicas, mas, contudo, o sentido da visão, ou melhor dizendo, a paravisão, simplesmente está completamente anulado naquele momento da projeção, portanto sentimos completamente cegos. É importante distinguir este fenômeno de duas outras condições que podem ser confundidas. A primeira é a falta de lucidez suficiente para ter uma visão clara. Se vocês não viram um vídeo meu no qual eu falo sobre visão fora do corpo, por favor assistam, porque todos aqueles conhecimentos compartilhados ali são importantes agora para entender este contexto e para saber quais técnicas aplicar para superar esse tipo de condição. Mas a falta de lucidez fora do corpo ou a falta da condição ideal para ter acuidade visual pode levar a uma visão turva, confusa, sem foco, mas isso é diferente da projeção cega. E os métodos que nós usaremos, como interpretaremos, são completamente diferentes. Outra condição também comumente confundida com a projeção cega é aquela na qual nós estamos projetados, mas nós estamos numa dimensão, coloquemos assim, ou numa densidade em que nós conseguimos ainda ver a dimensão física, todo o nosso ambiente físico, conseguimos também ver algum elemento da dimensão extrafísica e vemos também as energias que estão ali conectando as duas dimensões. Muitas vezes, neste caso, a visualização daquelas energias cria como que vamos dizer, uma percepção, como se fosse de uma neblina. Então aquela neblina que está assim em todo o ambiente dá à pessoa a impressão de que ela não consegue ver com clareza, mas ela está totalmente lúcida, ela está vendo aspectos do ambiente físico, está vendo também aspectos da energia. Isso na realidade não é um problema de visão, pelo contrário, a visão está ótima, ela está muito lúcida, por isso ela está percebendo todos esses aspectos. Ela, digo, a pessoa, não é, está muito lúcida, então neste caso o que nós precisamos é de compreender essa experiência e saber como atuar, como nos locomover, como poder tomar decisões e exercer o controle daquela experiência projetiva quando este é o caso. Quando a projeção cega ocorre, há 4 técnicas básicas que nós podemos utilizar. A primeira delas é distanciar-nos do corpo. Por quê? Porque a grande maioria das vezes a projeção cega ocorre porque há um excedente, um excesso de energias gravitando ao redor do nosso corpo sutil, do nosso corpo astral, do psicossoma, portanto aquilo como que inibe algumas das nossas percepções. Então, quando nós conseguimos afastar do corpo físico, isto alivia, melhora e temos a tendência de aumentar o controle completo da projeção, inclusive da visão. Veja que há 2 aspectos aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro isso não é um fator determinante, não quer dizer que se nós estamos próximos ao corpo, sempre vai ocorrer essa dificuldade de parasentidos, né, os sentidos fora do corpo, de perceber, de visualização ou percepção em geral, ou que vai ocorrer dificuldade de movimentos. Isso não é verdadeiro, tanto que muitas vezes nós temos a experiência fora do corpo e vemos o nosso próprio corpo, portanto estamos próximos. Mas normalmente essa condição traz fatores de complexidade para se lidar com a energia.
Então, muitas vezes também produz a experiência que nós chamamos de uma projeção lastreada, na qual nós estamos pesados e não temos controle sobre o corpo. Quem tiver interesse neste tema, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui para vocês e vocês podem assisti-lo depois, caso queiram saber mais. Técnica, então, para reduzir esta condição da projeção cega: afastar-nos do corpo. Alguns autores apontam que temos que ter no mínimo 3 metros de distância do corpo, outros falam de 4,5 metros e há autores que falam que é necessário entre 5 a 10 metros de distância para que reduza tanto a condição da projeção cega quanto a condição na qual há dificuldade de movimento fora do corpo. Claro que para você vai ver qual é o aspecto que você precisa manter aí, digo aspecto de distância quanto ao seu corpo físico e seu corpo sutil quando você está projetado. Técnica número 2, caso você já esteja longe do corpo e ainda assim tenha a projeção cega. Você vai tentar utilizar algum outro sentido, quase como se com isso nós fôssemos desenvolver a lucidez e o controle da projeção através de nos conectarmos com este outro sentido que esteja naquele momento com a devida acuidade, que esteja naquele momento dando-nos as percepções tais como deveriam ser. Por exemplo, você pode tentar focar na audição e ver o que é que você ouve, o que é que você percebe em termos auditivos ou sonoros daquele ambiente. Ou pode tentar sentir o seu corpo extrafísico, não é? E tentar movê-lo, tentar ver como é que você controla os movimentos. Ou mesmo ver se existe algum para-aroma, se tem algum cheiro naquele local onde você está. Mas o importante que nós queremos aí não é tanto que percebamos um som ou um aroma. Não, o que nós queremos aqui com esta técnica é focar num outro aspecto para que não fiquemos de alguma forma limitados na nossa experiência devido à falta do sentido da visão. A terceira técnica aqui no caso que nós vamos utilizar é não ficar obcecado com o processo de não poder enxergar. Porque veja, eu já tive experiências de projeção cega que na verdade eu achei super interessantes, nas quais eu sabia exatamente onde estavam os objetos ou as estruturas à minha volta, eu conseguia locomover-me, conseguia comunicar-me com as consciências sutis, consciências extrafísicas que estavam ali presentes. Portanto, na realidade eu não vi nada, mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo, eu tinha controle da experiência. Em alguns casos, para algumas pessoas, devido à visão ser um sentido tão importante para nós, e obviamente queremos ver, né, queremos ter esse sentido fora do corpo, então em alguns casos, alguns projetores ficam tentando muito enxergar. Então o foco é, preciso ver, o que eu faço? Quanto mais às vezes a pessoa está fixada naquela ideia, mais ela faz com que aquilo perdure. Então procure relaxar, procure pensar, a minha visão vai voltar, eu vou trabalhar, daqui a pouquinho isso volta, já vou focar aqui na experiência e isso daqui a pouco recupero. Claro que nós exerceremos procedimentos para recuperar a visão, mas não importa qual técnica nós usemos, se nós estivermos muito fixados neste processo, às vezes essa condição da projeção cega ou da cegueira na projeção não se desfaz. Então, distanciar-se do corpo, como nós falamos, procurar utilizar outros sentidos e, então, no caso, fazer isso e ter esse aliviar-se da autopressão para ter o controle da visão. Por fim, o quarto aspecto para nós trabalharmos é justamente trabalhar com energias. Trabalhar com energias vai depender muito da condição que você esteja fora do corpo. Se você está muito próximo ao corpo, como que quase que ainda somente flutuando, ou semi dentro, semi fora, talvez o melhor seja não trabalhar com energia, porque às vezes ao trabalhar com energia nós acabamos retornando e aí depois fica muito mais difícil de sair. Mas contudo, se estamos dentro do nosso quarto, por exemplo, mas já a certa distância do corpo, podemos utilizar a técnica da exteriorização de energias. Com isso é como se nós eliminássemos um pouco daquele excedente das energias do nosso corpo energético que estão ali presentes conosco naquele momento no corpo extrafísico, no psicossoma. Se estamos ainda mais distantes do corpo, podemos utilizar a OLVE.
Não utilizamos a OV se estamos muito próximos ao corpo, porque provavelmente nos trará de volta. Aliás, quer voltar para o corpo, está próximo, a OV vai ser uma boa técnica. Mas nós não queremos. Queremos aqui neste momento ter controle da projeção, controle da visão e sair para os nossos passeios, explorações e aprendizagens. Então, o que nós faremos é, estando mais distante, já fora daquele ambiente mais próximo do corpo físico, então sim podemos fazer a OV, que ajuda demais. Eu expliquei também no vídeo sobre a projeção lastreada que tipo de técnica nós poderíamos usar em cada condição. Ali tem mais dicas para vocês, caso queiram saber mais sobre esse trabalho energético. Mas por fim, a quarta técnica fundamental é o trabalho energético. Algumas pessoas fazem também o trabalho, ou exercem, né, a ação energética de exteriorizar energias, como expandir as energias na região da face ou do próprio frontochakra. Pode ajudar. Veja naquele momento o que você pode utilizar. Então, quando eu digo exteriorizar energias, exteriorizar pelo corpo todo ou somente pela região da testa, para ver o que é que funciona melhor. Na realidade é assim, em cada experiência, em cada projeção, uma técnica diferente resultará melhor do que outra. Então nós não podemos ficar muito apegados a uma coisa única, temos que compreender o processo. Então a minha explicação aqui é para tentar ajudá-los a compreender o mecanismo e não dar soluções prontas. Desejo que tenham ótimas projeções e tenham oportunidades de exercitar e experimentar com todas essas condições e características para terem cada vez mais experiência e mais controle. Por favor, deixe-me saber se o vídeo foi útil. Se foi útil, curta. Se não foi, comente também o que eu posso fazer para melhorar, porque a explicação não ficou clara, para que cada vez tenhamos uma precisão maior no que nós podemos trazer aqui no canal, tá bem? Se você já está inscrito, eu agradeço. Se não está, caso queira ser informado de próximos vídeos e também de bate-papos ao vivo que fazemos normalmente aqui no canal, não se esqueça de inscrever-se e de clicar no sininho para ser notificado. Agradeço muito todos aqueles de vocês que estiveram conosco até este momento e até breve.